Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui, vamos dar continuidade à série Mitos sobre Investimentos e a gente vai falar hoje do mito assim, ó. Vamos comprar carteiras de altos dividendos que elas vão garantir aí o nosso futuro, a nossa aposentadoria. Grande parte desse mito ele nasce justamente da necessidade de fluxo de caixa que os investidores têm quando vão chegando no final da sua vida, porque eles param de trabalhar e tem que começar a gastar com outros cuidados médicos, de saúde. Eles às vezes são responsáveis financeiramente por outras pessoas e aí o fluxo de caixa se torna muito relevante, tá? O primeiro mito que a gente tem que tirar é o seguinte, de que dividendos por si só são uma boa coisa. Nem sempre as melhores empresas pagam dividendos. A gente tem um exemplo aí da Facebook, do Amazon, da Alphabet, que controla o Google, a própria Berkshire Hathaway. A gente pode falar de ETFs como o IVVB11 e outros ativos que nunca pagaram dividendos, mas mesmo assim continuam sendo ótimos ativos. Então a gente tem que diferenciar que o dividendo ele é uma parte do lucro líquido e algumas empresas entendem que devem reinvestir mais desse lucro no próprio negócio e distribuir uma parte em forma de dividendos. Essa é uma linha de raciocínio. Tem outras empresas que elas não querem pagar dividendos, principalmente nos Estados Unidos, onde os dividendos são tributados, porque lá eles podem recomprar ações e devolver o dinheiro para o acionista dessa forma. É o equivalente aí você pegar uma pizza de 12 pedaços e cortar em 6 pedaços, ou seja, você vai ter a mesma pizza, mas com menos pessoas para dividir o todo, que é o lucro, né? Então a gente já demove aí esse mito a partir disso, de entender que muitas empresas têm muito lucro, mas elas estão reinvestindo muito no negócio delas, porque a grande oportunidade está aí em reinvestir no negócio, ter altas taxas de retorno com esses investimentos e fazer aí o valor da empresa crescer ao longo do tempo de maneira mais acelerada, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, muitas empresas veem a geração de valor para os seus acionistas através do pagamento de dividendos. E aí a gente tem uma sobreposição quando a gente vê nichos de ações entre empresas de value investing e empresas de altos pagamentos de dividendos. Mas não é verdade que somente value investing firms, empresas de value investing com características de value investing, superam aí as rentabilidades que a gente tem como objetivo. Não, isso aí existe uma transição contínua entre empresas de value investing e empresas de crescimento. Nos últimos 8 anos, falando de 2019 aqui, as empresas de crescimento vêm apresentando retornos muito maiores do que as empresas de value investing nos Estados Unidos, principalmente pela característica aí das empresas como Amazon, Facebook, Alphabet também, a gente pode falar da Netflix, a gente pode falar da Microsoft também. Então essas empresas que são tidas de crescimento, como crescimento, elas vêm rendendo muito, tendo grande apreciação no seu valor de mercado, no patrimônio do acionista. Então, atualmente, dividendo não tem sido uma coisa muito valorizada pelo mercado, né? Mas isso há uma transição, elas se alternam como melhores estratégias de investimentos, mas só por alternar já mostra que a gente não pode ter uma resposta definitiva no segmento de ações que pagam altas taxas de dividendos. A gente soma a esse mito também o tema do último vídeo, mito sobre investimentos, aquele que eu falava assim, cara, se você tirar 10% de retorno ao ano, só porque isso foi o que deu nos últimos anos no mercado de ações, você não vai ter os mesmos resultados, você não vai conseguir fazer com que aquele patrimônio que você está querendo crescer através do mercado de ações cresça. Não, isso não é verdade, porque muitas vezes as empresas que vão pagando dividendos, para você ter um retorno no longo prazo, você tem que ir recomprando mais cotas com esses dividendos pagos. Porque normalmente você vai pegar esses dividendos, vai comprar periodicamente mais cotas daquela ação e aí você vai ter um preço médio assim um pouco
mais diluído no tempo. Você vai comprar em momentos de baixa, você vai comprar em momentos de alta, e nem sempre você pode consumir, deve, né, consumir os dividendos. Dessa forma, a gente vai para o último argumento aqui, que é o seguinte: às vezes, gente, você pode criar um dividendo sintético para a tua carteira. Vamos dizer aqui no caso do Brasil, você precisa de 30 mil reais para custear as tuas despesas mensais. Você pode fazer muito bem um planejamento tributário a partir das suas ações, do seu portfólio de investimentos, para que você use aquela permissão de até 20 mil reais em vendas livres de imposto de renda, e aí os outros 10, 11 mil reais para completar os 30 mil reais vem da tua carteira de dividendos, de uma carteira diversificada, porque você não sabe quanto que as empresas vão pagar no futuro, quanto que as empresas vão parar de pagar de dividendos também no futuro. E isso me lembrou aqui até um outro argumento, que é o seguinte: uma empresa pagar dividendos não significa que ela é uma boa empresa ou que ela está gozando de uma boa saúde financeira. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo do mercado brasileiro foi a Oi. Durante o ano de 2012 a 2014, eu mesmo perdi dinheiro apostando que ela pagaria 2 bilhões de reais em dividendos e continuaria aí com a mesma capacidade financeira de continuar gerando resultados no futuro, mas isso não foi verdade, porque a empresa ela ficou tão alavancada a partir daí que ela não conseguiu mais manter uma estrutura financeira saudável. O outro exemplo que eu vou dar é o seguinte: o Lehman Brothers, que foi à falência no dia 15 de setembro de 2018, ele pagou dividendos em 2008, um mês antes, ou seja, em agosto. De alguma forma foi uma maneira dos antigos acionistas tentarem salvar algum dinheiro. Com certeza foi algo nesse sentido. Então, não garantiu que, ao pagar dividendos, a empresa continuasse com uma saúde financeira suficientemente boa para a gente se tornar acionista, tá? Então, gente, se você quer criar um plano de previdência para o teu futuro e contar com a renda do mercado financeiro para complementar a tua aposentadoria, eu tenho 2 dicas para você. Primeira dica: não acredite que você possa viver somente dos dividendos e ir rapando aquilo ali conforme vai caindo na tua conta. Isso aí não é sustentável. E a segunda coisa é o seguinte: você tem a possibilidade de criar um dividendo artificial na tua carteira, justamente usando esses limites de vendas mensais sem pagar imposto de renda no teu portfólio, tá? Então, galera, fica de olho para você não cair em outros mitos de investimentos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um comentário aqui, dá uma curtida, compartilhe com pessoas que talvez venham se beneficiar desse conteúdo e tamo junto, galera. Continua aqui no canal do Conhecimento, o canal do Tio Uli, porque eu quero desmistificar ao máximo o mercado financeiro para vocês, mas eu preciso do engajamento de vocês para conseguir propagar ainda mais essa mensagem para todas as pessoas que precisam desse tipo de conselho, de aprendizado, tá? Tamo junto, é só o começo. Beijo grande.